para falar de mudar. Ali eu tinha um propósito, era conquistar mesmo, eu conquistei. Então, o propósito de fazer um índice para uma maratona de Boston, hoje eu quero trazer mais momentos de felicidades na vida. Imposição de tempo, performance. Sei não, acho que não. Tá, do meio-dia para tarde, aí tudo vai detonando, a cara vai cair, vai detonando, vai caindo tudo. Não, até o tempo não, né? Porque o tempo podia ir diminuindo, mas a importância da felicidade, né? Da jornada. Porque a jornada é que te determina a pessoa que você está se tornando. Fala, atleta! Estamos aqui em mais um episódio do nosso podcast. Queremos agradecer a Canaã Bojos pelo patrocínio, pelo apoio, né? Então você aí que precisa de bojos de qualidade em Goiânia, Goiás, para todo o Brasil, é só clicar no link que está na descrição aqui e entrar em contato diretamente com eles. Eu tenho certeza que você será muito bem atendido. Eu sou o Janison Rios, aqui do lado a digníssima Gabriele Cristina, e hoje nós temos uma presença mais que ilustre aqui com a gente no podcast, que é a Miriam, mais conhecido como Ultra Miriam, né? Obrigada. Miriam, a gente agradece demais pela sua disponibilidade de vir aqui, trocar uma ideia com a gente, contar um pouco da sua história. E eu quero começar pedindo para você se apresentar e falar um pouco quando você iniciou aí nos esportes, na corrida de rua, tá bom? Agradecer, né? Fala atleta, porque atleta amador, eu acho que a coisa mais difícil é você dar conta de conciliar todos os pilares de vida. Levantar cedo, treinar, manter aquilo que você quer, realizar seus sonhos, fazendo sua prova ou não, tendo equilíbrio com família, filho, pai, mãe, trabalho, porque, né? Nasci bonita, não nasci rica. E aí, na jornada, a gente inventa moda de tornar atleta. E, às vezes, atleta nível hard, porque a gente quer superar ou coloca alguns desafios que não são fáceis, que são difíceis, mas são desafios meus, pessoais. Como que começou essa brincadeira toda? Eu comecei a correr corrida de rua com 43 anos de idade, através de um convite de uma amiga minha que trabalhava na empresa que eu trabalho já há 19 anos. E aí ela pegou e falou, Flor, vamos participar de uma corrida de rua? E meu chefe havia me feito uma pergunta, e eu vou dividir essa pergunta para vocês, porque essa pergunta meio que virou a chave da minha vida. Então, eu vou fazer essa pergunta também para você que está assistindo aí. Qual foi a última vez que você fez uma coisa pela primeira vez? Então, vamos de novo. Me fala, qual foi a última vez que você fez uma coisa pela primeira vez? Olha, é uma pergunta difícil, né? Eu acho que a última vez que eu fiz algo pela primeira vez foi o primeiro episódio do podcast. Sim. Tá, mas aí, normalmente... Vamos lá, peraí. Me responda também. Qual foi a última vez que você fez uma coisa pela primeira vez? Então, eu acredito que também foi o primeiro episódio do podcast. Depois que a gente se torna adulto, na maioria das vezes, a gente... Vou falar que se perde pela jornada, pela responsabilidade de trabalho, de casa, de vida. E normalmente é difícil a gente conciliar tudo isso. E é esforço, as pessoas falam assim, porque eu gosto de correr, aí pega e fala, acha que é fácil. Gente, sair às 5 horas, acordar às 5 horas da manhã, num frio, para você treinar. Meu horário de treino é 6 horas da manhã. Então, para eu treinar 6 horas, para dar tempo depois de tomar banho, trabalhar e fazer as coisas, nem sempre é fácil. Requer esforço, requer dedicação, requer persistência, requer você parar da sua autossabotagem e falar, não, hoje está frio, está tão bom, não vou não. Né? Esses diazinhos, então, com 10 graus, você pensava, vou acordar 10 graus, eu vou correr. Né? Então, você tem que ter um objetivo, um propósito seu, o seu porquê muito forte. E quando ela me chamou para participar de corrida de rua, eu me lembrei dessa pergunta, dessa frase do meu chefe, peguei e falei, não é hora mais de eu estar como espectadora da vida.
Eu acho que todo mundo tem que olhar para si e ser o personagem principal. Porque é muito fácil eu pegar e falar, eu não gosto de corrida. Mas você foi lá? Você experimentou? Você se deu a oportunidade de vivenciar uma coisa nova pela primeira vez? Por mais difícil que seja, vá. Porque pode ser que aquilo te torne a pessoa que você vem a ser. Olha onde eu estou hoje. Estou aqui convidada por vocês, dando um podcast, trocando a minha experiência de vida, de uma senhora que começou com 43 anos, né? Já tem 11 anos de corrida, ano que vem eu faço 55 anos. É mais de meio século de vida. E estou correndo maratona pelo mundo. E aí, na jornada, ainda inventei moda e fui para o triatlo, outra paranoia. E aí? Ou seja, eu estou vivendo. Essa semana a gente teve, infelizmente, o episódio do acidente aéreo. E aí me perguntaram, nossa, porque a gente sempre viajando e tal, e óbvio, acho que todo mundo se pergunta, e se eu estivesse lá? Principalmente por causa daquele período de 1 minuto lá de cima, e você ter tempo de processar a sua vida em 1 minuto. Eu teria falado, eu vivi. Sabe? E aí é gostoso de você saber que você supera uma preguiça, que você supera dificuldades, que você supera as coisas, mas por quem e para quem? Para você mesmo. Exato. Entendeu? Porque é você viver. Enquanto tem... Eu estou falando com você, estou arrepiando. Por quê? Porque enquanto tem algum motivo para você, enquanto você tem saúde, enquanto você tem condições, se não tem condições, faz do jeito que dá. Antes feito que perfeito. Eu vou falar que é um melhor mal feito do que um não feito? Também seria. Igual segunda-feira, acordei atrasada e falei, não, curti preguiça. E eu tinha reunião. Eu falei, mas eu não vou começar a semana me sabotando. Eu não vou começar a semana sem treinar. Fui para a esteira, corri o que deu. Deu para fazer meia hora? Lindo! Por quê? Porque eu fiz o que deu. E aí, essa questão da gente sempre se cobrar cada vez melhor, cada vez tempo mais rápido, cada vez eu quero RP... Eu já tive essas fases. Hoje não é isso mais que me abastece. Eu quero e vou manter a atividade física na minha vida enquanto Deus permitir. Por quê? Porque se Deus quiser, eu quero envelhecer. Já estou do meio-dia para tarde, já estou para frente, mas com saúde. Sem precisar de ninguém para me ajudar a amarrar um tênis, um sapato, ou estar travada ou com dor. Quando eu vou fazer check-up no médico, ele sempre pergunta, né? Como é que está o espiritual, como é que está a atividade física. E ele comentou, ele falou, é incrível. As mulheres que vêm que fazem um check-up, as que praticam algum tipo de atividade física, não reclamam de dor. As que não praticam, sempre tem reclamação de alguma coisa. Então, o propósito, eu acho que é com você, é seu. As imposições, não sei se seria bem essa palavra, os desafios que você coloca durante a jornada, você pode fazer com que eles se tornem leves, agradáveis, prazerosos. E aí, na primeira vez que ela chamou para fazer a inscrição, eu topei. Eu falei, bora. Foi uma inscrição da corrida do aniversário de Goiânia, que era uma infraestrutura que eu desconhecia, maravilhosa, nunca tinha visto. Então, nós seguimos, fizemos tudo bonitinho como tinha que ser, como eu acho que cada um deve se presentear, fazendo a inscrição. Naquela época, as inscrições vinham com mochila, camiseta, um monte de coisa. A gente, nossa, beleza. Aí, para irmos para a corrida, eu lembro que era o primeiro dia do horário de verão, então acordar 1 hora mais cedo. Nós duas combinamos de irmos juntas, porque estávamos ansiosas, né? Com um desconhecido. Sim. A gente era completamente novo. Nunca tinha visto nem em rede social, nada, né? Aí, beleza. Aí nós fomos juntas. A cor da camiseta era amarelo, fluorescente, limão, né? E beleza, colocamos. Quando nós viramos a rua, que a gente viu as pessoas caminhando que estavam indo com amarelo, limão, a gente começou a rir. Estávamos rindo de nervoso, tipo assim, nossa, já está lá. Onde que nós entramos, né? Em que fria que nós entramos ou não.
né, borboleta no estômago, eu tava assim, né, ansiedade. Beleza, a prova tinha inscrição de 5, de 10 e de 21 quilômetros. Eu peguei e falei, eu nunca corri, eu vou no de 5 ali, vamos ver o que vai virar. Ela também fez a inscrição de 5. Um colega que foi pela primeira vez, porque ela fez o convite para a empresa toda, né? Sim. Então, só 4 pessoas foram. Aí, teve um que aventurou nos 10, e eu falei, beleza. Começamos a corrida, ansiedade, segurando. Qual que era o meu objetivo pessoal? Seria correr sem caminhar. Só que teve a subida do Parque Flamboyant, não treinava, não corria, nem sabia o que era correr, né? Beleza. Aí caminhei, e quando eu tô caminhando lá, subindo, passou alguém que infelizmente eu não lembro do rosto da pessoa. E aí ele estava com um copo, eu lembro dele virar, porque me marcou. Ele pegou e falou, não para, não desiste não, toma água. E aí eu pensei, eu falei, gente, essa pessoa nunca me viu na vida. Nunca me viu nem mais gorda, nem mais magra, nem nada. E ele está aqui me dando apoio para eu ser melhor. Melhor para mim mesma. Uau, uau. Aí eu pensei, uai, né? Já gostei. Diferente. Porque normalmente a gente não vê tanto isso na vida. Num trabalho, nem sempre as pessoas têm o prazer de querer te ver bem ou ter sucesso. Sei lá. Beleza. E aí, também isso do ter sucesso, a gente tem que falar que era, tipo, competição. Então, na realidade, hoje eu entendo, a competição é pessoal. Você não está ali, a não ser que você seja um atleta de elite ou um amador que você está indo para pódio, que você quer ganhar, e de repente você nunca experimentou, vai que realmente você tem um VO2 bom, você corre e não sabe que você seria tão bom. Você só vai fazer se você se permitir experimentar, vivenciar isso, né? Aí, quando eu cheguei, a sensação de missão cumprida, uma felicidade transbordando, porque é muito difícil você não ver o rosto feliz de quem atravessa a linha da chegada. Seja em primeiro, segundo, 10º, milésimo ou último lugar. A gente chega cansado, esgotado, sim, exausto. Tem provas que eu já fiz uma outra maratona que eu cheguei que depois eu não dava conta de dormir, de tão exausta e cansada e dor. Mas a satisfação de ter completado aquilo que você propôs para você mesmo, sem igual. E aí, a empresa que eu trabalho tinha, na época, um ranking dos mercados que eles estimulavam as pessoas a participarem de corrida de rua. Então, tinha um campeonato que era a nível anual, que era assim, se você participava de uma prova, pontuava um ponto, e aí você ia somando as quilometragens. No final do ano, quem ficasse primeiro, segundo e terceiro, eles davam passagem aérea, inscrição de uma corrida, estadia de hotel para a turma confraternizar e conhecer. Então, assim, um dos diretores já corria, participava de corrida de ruas, então foi através dele que eu passei a viver isso e apaixonei, e viciei, e que bom que é um vício do bem, que traz saúde, que traz muito aprendizado, muito. Eu uso muito a corrida no paralelo da vida, porque né? Ali é vida que a gente está diariamente. É a vida acontecendo, né? É, literalmente correndo, né? Porque ultimamente parece que ela está correndo mais, né? E o que eu me tornei nessa jornada de não parar, através de, tipo assim, não é você se auto-sabotar e pensar, eu não dou conta. Todo mundo dá conta. Depende do seu desafio pessoal. Porque assim, tem pessoas que querem ir para tempo. Sim, mas numa primeira prova você já vai se colocar em posição de tempo sem nunca ter vivenciado aquilo. Beleza, se é a sua vibe, vai, mete bronca, vai com tudo. Mas você vai ter oportunidades. E cada prova é única. Cada prova é única. Cada situação, cada dia. Você pode estar com uns treinamentos excelentes, principalmente considerando maratona. Porque 42 quilômetros, 196 metros, tudo pode acontecer. Porém, o que mais te faz ter sucesso em qualquer coisa que você quer
Sua mente. Então, quem tem uma mente forte e não deixa se sabotar, consegue. Porque normalmente na corrida é aquele momento que eu tô comigo. É o meu melhor momento comigo mesmo, né? Onde eu ponho meus diálogos internos, onde eu penso mais na vida, onde sou eu comigo. E aí tem dia que é terapêutico. Tem dia que tá ruim, que não tá rendendo nada, que você fala, não, mas amanhã é outro dia e vai melhorar, e isso vai passar. Então, eu acho que vai muito da relevância daquilo que cada um se cobra, né? Do propósito. Eu acho que a gente tem que pensar, qual é o propósito? Tem um meio daquilo? Né? Tem um meio. Eu quero, sim, ser competitiva, quero chegar sempre em primeiro, mas você é atleta profissional, você tem um patrocínio, você está tendo uma renda. Eu tenho colocado relevância, eu coloco na balança e pensar onde está a relevância disso. Eu tenho um chefe que ele não gosta das minhas corridas. Não gosta. Né? Ao invés de olhar, por quê? Porque provavelmente ele queria que eu colocasse toda a energia no trabalho. Mas mal sabe ele que a energia que eu gasto na corrida é o que me dá endorfina para eu sair, sabe? Para vender muito mais, porque eu trabalho com vendas. Por quê? Porque quando meu treino sempre é cedo, igual hoje, já corri 11, já nadei 2.000 metros. E já tô assim, ó, beleza, bora. Bora, porque agora o dia tá só começando. Vamos vender gás, vamos continuar essa operação. Entendeu? Então, aquilo que... Porque o dia que porventura eu não treino, que você sai da cama e vai pro sofá, nossa, falta alguma coisa, fica incompleto, sabe? Porque as pessoas perguntam, você treina todos os dias? Depois da situação do triatlo, na maioria, sim. Você não toma banho todo dia? Você não escova os dentes todo dia? Não come todo Você dia. não se alimenta todos os dias? Então, por que não se movimentar todos os dias? Eu acho que as pessoas às vezes fazem isso porque estão pensando que o movimento tem que ser no nível hard, tem que ser no pancadão. Não, você tem que sentir seu corpo. Eu falei, não, ontem enrolei, aí eu fui pedalar no rolo. Eu falei, o rolo tá engambelando. Eu falei, eu não pedalo nessa velocidade aqui, não. Eu falei, mas tá bom, tá melhorando minha autoestima, faz de conta, recebe. Porque tem dia que é tipo isso, sabe? Que você não tá bem, eu falei, não, mas tá maravilhoso, tá feito. Movimentei meu corpo, porque quando eu movimento o corpo e eu fiz aquilo que eu me condicionei, eu já levanto e começo o dia feliz. Por quê? Porque eu fiz. Muito bom. É isso. E essa sensação de ter mais um dia levantado e feito o que você se propôs a fazer, não tem coisa melhor, né? Você, quando termina um dia, olha pra trás e fala, nossa, eu fiz tudo que eu... Ou Tinha pelo pra ser menos feito. a maior parte daquilo do que eu deveria ter feito, eu já fiz. Você tem esse sentimento de satisfação Olha, que te proporciona acordar no outro dia buscando fazer a mesma coisa, né? é porque assim, eu acho que a palavra da vez é gratidão. A gente tem que ser grato. Infelizmente, tem momentos que a gente esquece de fazer isso. Uma dinâmica simples para fazer, para você verificar o tanto de coisas maravilhosas que você tem na vida. Escreve no celular todo dia 5 palavras ou 5 coisas por qual motivo você é grato. Vou pensar, ó, eu acordei. Acordei com saúde. Eu enxergo. Eu tenho um corpo perfeito. Eu tenho uma cama. Eu tenho um emprego. Eu tenho um trabalho. Eu consigo fazer aquilo que normalmente eu dou conta. Óbvio que não é tudo. Mas eu tenho muito mais a agradecer do que não. Então, o fato da gente ter gratidão, quantas pessoas... Eu uso muitas escadas. Aconteceu uma vez, lá na companhia, tinha uma pessoa dentro do elevador e entrou um funcionário. E aí ele apertou o 1 para ir para o primeiro andar de elevador. A pessoa que estava dentro do elevador era o diretor. Ele pegou e comentou, ele falou, nossa, se para você subir um lance de escada, você está precisando usar elevador, imagina sua disposição para trabalhar. Mas eu não falo, não é por conta disso. Eu falo é porque você é perfeito. Você tem 2 pernas. Você pode subir um lance de escada que não vai falar assim, impactar nada. Quantas pessoas não dariam
não vou falar a vida porque quer viver, mas eles não dariam muito para subir um lanche de escada, para poder movimentar. E a gente tem isso perfeito e, de repente, não. Não usa, né? A gratidão está passando, sabe? A gratidão está passando. Eu falo que a gente tem que olhar, assim, eu não sei se é imposição, vou falar da sociedade ou daquilo que você quer para você, porque todo mundo normalmente quer melhoria financeira para poder realizar ações, para poder ter condição de vida melhor e tal, mas o quão grato você está sendo em função disso? Por isso que a corrida de rua me trouxe muito aprendizado. Ela, no primeiro dia, a oportunidade de ir lá, primeiro, para você participar normalmente de uma prova, não vou falar curta, mas de longa, você tem que treinar. Deveria. Sim. Ou Sim. pelo menos deveria, se você quer concluir. Então, se você quer fazer outras coisas na vida, por que as outras coisas você acha que você não tem que treinar, dedicar? Você quer melhorar, de repente você não está satisfeito no seu emprego. Não está satisfeito porque a remuneração não está boa, você quer melhorar. E o que você está fazendo para melhorar aquilo, para você virar essa chave também? Porque se é um objetivo seu, é você por você. Ninguém vai correr uma maratona por você, ninguém vai treinar uma maratona por você. Os sonhos são seus, as vontades são suas. Então, a gente tem que parar de projetar ou esperar do outro. Regaça as mangas e vai. Eu tenho um jargão que eu sempre levanto cedo e só falo, só vai, não pensa não. Por quê? Porque aquele dia que a gente acorda e você já começa com a autossabotagem, aí você acorda e começa a pensar, aquele dia que você tem mais tempo, tipo um domingo que aí você... Porque no dia do dia a dia que você tem que trabalhar, que você tem que chegar em qual horário, não dá tempo muito de você pensar, você já está com a sua rotina mais ou menos traçada. Acordo, tomo café, já tem que começar a correr tal hora para terminar depois, tomar um banho e que eu tenho que estar em tal lugar. Então, você não teve muito tempo para pensar. Agora, aquele dia que você começa a ter, que aí você não tem um outro horário depois, pelo menos estou falando de mim, tá? Aí no domingo, não fiz inscrição, não fiz nada, aí eu levanto mais um pouco, enrolo. Aí vai que pega o celular, olha um negócio ou outro e o relógio está passando. Aí quando eu vi, já gastei meia hora, né? Num nada, sem fazer nada, enrolando. Aí depois tal, aí você começa com as autossabotagens. Nossa, agora o sol já tá quente, né? Ah, não, agora já esfriou, né? Ah, agora já tá ruim, né? Aí tem dia que quando você vê não foi. Por quê? Porque você pensou. Sabe, aqueles negócios que você começa a pensar demais, enrolou demais e ferrou. Então eu falo, gente, só vai, não pensa. Deixa para você pensar depois que você tiver feito seu compromisso. Tipo, meia hora, né? Se você dá conta de correr, 5 quilômetros em torno de meia hora. Meia horinha no seu dia representa 2%. Porém, esses 2% fazem toda, pelo menos para mim, a diferença nos meus outros 98%. Principalmente porque eu começo logo cedo. Então, eu fui correr 5. Parabéns para você, porque você fez, porque você não estava querendo fazer nada, então você está no lucro, né? E uma dica que eu dou, porque se você tem dificuldade de se manter, né, fazendo atividade física todo dia, ache suas estratégias. Estratégia é tudo nessa vida. Então, a gente passa a se conhecer mais. Normalmente, se você faz uma inscrição para uma prova, aquela prova costuma ser um peso na consciência, e aí aquilo te motiva a efetivamente você sair para ir treinar. Sim. Outra coisa que eu percebo que ajuda e muito é você estar vinculado à assessoria ou a alguém. Uma coisa que eu não vou falar assim, não aconselho, né? Tem pessoas que sempre vão treinar com a amiga ou fica esperando um amigo e tal. Na realidade, isso ele está mais ou menos projetando no outro para tentar dar força. Se esse outro amigo não for ferradão daqueles, igual aquele tiozinho que você vê no parque todo dia ali, muito provavelmente vai ser uma âncora. Ele não vai te dar impulso, ele vai te puxar, ele vai te para trás. Ele não vai deixar com que você vá. Por quê? Porque aquele dia que, de repente, vamos treinar amanhã cedo? Vamos. Então, beleza. Então, a gente encontra às 6 horas lá no Parque Areião? Tá. Aí, de repente, dá 5h30, não vou, não.
Aí, se você lê a mensagem, Já era. aí tira a força e fala, não vai, eu Também também não não vou, vou, não. não. Entendeu? Por isso que eu falo, é você por você. Ache suas estratégias. Eu tenho meu iPodzinho velho de guerra, coloco minha playlist, coloco ali e falo, vai, faz, porque ninguém vai fazer por você, né? É a gente. E a gente tá vendo aqui que hoje a mesa tá bem bonita, né? Bem colorida. Colorida, né? Muitos troféus. Qual que é, assim, eu sei que é difícil isso, né? Mas, assim, tem uma medalha que tem um maior significado pra você por conta de alguma história, algo do tipo? Ó, como eu comecei a correr lá pelo convite da companhia, né? E aí depois eu corri uma prova, no outro final de semana teve outra, e eu falei, ano que vem eu quero participar. Disse, quero participar e quero ficar em primeiro lugar. E eu pensei, como que eu vou competir com São Paulo? São Paulo deve ter 4 corridas por dia lá, final de semana e tal. E aí eu descobri que em Goiânia tinha muitas corridas. Então, eu, no ano seguinte, participei. Eu corri todos os domingos, no ano seguinte, todos. Porque eu fiz uma conta rápida. Eu falei, deixa eu ver a média de quantas corridas quem ficou em primeiro lugar. Aí ela tinha feito uma média, tipo, de 35 provas, 350 quilômetros. Eu pensei, uai, não, tipo, correu 10, tá muito ruim não, 35. Eu falei, Miriam, mas peraí, se é um ano e a gente tem uma média de 4 domingos, e corridas são aos domingos, vou fazer uma conta rápida. Se fosse 10 meses, se você correr todo domingo, 40. E se ela fez lá 35, então a prova que aparecer aqui em Goiânia, você não pode perder nenhuma. Senão, porque o final de semana que não tiver, você não vai ter, você não vai conseguir concorrer com o pessoal Sim. lá, né? E aí, desde então, eu tenho uma planilha no Excel anotada todas as minhas provas. Então, eu já fiz. Da última vez que eu atualizei, tá? Que de vez em quando eu passo Esquece. meses sem atualizar. Já foram 371 corridas de rua. Todas concluídas. Destas 371 corridas, eu já tive uma ultramaratona. Trail, sem treinar para trail. Foi. Tá aqui a medalha, sofri demais, mas concluída, aprendizado. Maratonas, eu vou para a minha 30ª maratona, então eu já corri 29. E quando eu comecei a correr, eu tinha um sonho. Que aí eu fui aprender um pouquinho sobre o que era corrida de rua, né? E aí eles falaram, não, tem a Major. E eu sempre gostei de viajar. Eu lembro, eu comecei a trabalhar muito cedo, com 14 anos, e lembro que a mamãe me falava assim, Miriam, veja sempre fruto do seu trabalho. O que que ela fez? Tipo assim, durante um ano, você trabalhou um ano, aquele um ano virou o quê? O que que você conseguiu ter? Eu lembro que com o meu primeiro ano de trabalho, como não tinha outras despesas, né? Meu salário era tipo livre, eu comprei uma televisãozinha 14 polegadas com controle remoto, porque na época era, né? Nós estamos falando de uma pessoa com mais de 50 anos de idade. E aí, beleza, ou seja, eu vi fruto naquilo. Então, eu sempre, desde então, gosto de ver frutos das coisas. E aí eu pensei, quero completar as majors. E eu falei, eu quero. Então, eu coloquei isso como sonho. E os sonhos, eles são criados, ou pensados, ou imaginados para serem realizados. Não vamos falar o grau de dificuldades, né? Porque dificuldades temos, e muitas. Ah, mas você dá conta porque tem dinheiro? Não, gente, eu não tenho dinheiro, eu trabalho. Eu sou equilibrada financeiramente. E nada que 10 parcelas num cartão de crédito, que você passar um óleo de peroba, como eu fiz, e pedir pouso na cara de uma pessoa que eu nem conhecia, que morava lá em Boston, porque o hotel lá estava caríssimo. Para eu concluir minha jornada, eu fiz. Então, por isso que eu falo que eu aprendi muito para a vida. Por quê? Porque precisou ter estratégia, precisou ter perseverança, sem falar em treinos, disciplina financeira. Porque o que acontece é que normalmente você coloca sonhos e pode ser que durante a jornada, se ela vai se tornando difícil demais, você abre mão. Você não vai até concluir as coisas. Então, você não costuma fechar ciclos.
E eu, graças a Deus, eu vou até o final, né? Porque era um sonho. E eu falei, não, eu quero. E o querer é poder? E assim, fácil não, porque conquistar as majors não é igual na Disney que você só paga a inscrição e consegue. Majors é um processo que você participa de sorteio. O sorteio de Tóquio, para vocês terem noção, parece que foram 160 mil pessoas tentando sorteio para 40, 35 mil vagas. Então, é muito concorrido, muito concorrido. Tóquio é muito difícil, Londres é muito difícil. Então, se você não consegue, e vamos lá, para quem não é do mundo da corrida, eu vou tentar participar do sorteio. Eu fui sorteada, ainda paga para correr. Você acredita que a gente paga para correr? Não é de E graça. feliz, assim, quando você é sorteado numa dessas, você paga, não é barato, em dólar, hoje deve estar, sei lá, em torno de uns $200, $250, a inscrição de uma prova major, acredito que está em torno disto. Isso só para correr. Então, você tem condições de fazer a prova quando você não consegue inscrição? Sim, como? Por agência. A agência, normalmente, são 4 ou 5 noites de hotel e a inscrição. Porém, as agências, elas conseguem uma parceria, tipo assim, elas conseguem 25 vagas para o Brasil todo. Então, é muito pouco. E aí, o preço da inscrição pela agência também fica caro, em torno de $4.500 a $5.000. Não estou convertendo, porque quem converte não se diverte. Né? Mas se a gente for pensar $5.000, já 5 que eu estou Melhor não colocando fazer a baixo, já é R$ 25.000. R$ 25.000 para pagar só para correr, fora a passagem aérea, fora alimentação, fora... Aí, por agência, você tem hotel. Então, é isso, né? Aí, se você for querer turistar mais um pouquinho, fora Vai isso sair tudo, é o caro. básico. Mas eu falo o seguinte... Caixão não tem gaveta. E aí, o que vale é aquilo que a gente vive. É as experiências, né, que você conseguiu ali. São as experiências, aquilo que você viveu e virar e falar, não, eu vivi. Eu dei conta. Eu falo, gente, eu trabalho um ano inteiro. Graças a Deus, eu sempre fui top 10 nível de venda a nível Brasil. Por quê? Porque meu empenho é muito grande. Então, tem terceiro turno, manhã, tarde, noite, para trabalhar. E não tem tempo ruim para mim. Aí, no final do ano, você faz isso, eu não vou me presentear com uma viagem sempre agora com a corrida e fora do país ou não. As pessoas, você é do tamanho dos seus sonhos. Então, a pessoa pega e fala, quero fazer. Tem condições de ir, por exemplo, para a Argentina, fazer uma primeira meia maratona ou uma primeira maratona num custo muito acessível para todo mundo. Sim. Entendeu? Não é algo que fica fora de pensar que tenha condições de ser feito. Porém, o que eu acho que acontece são as prioridades. Né? Eu comecei a correr, vou falar que foi numa época favorável, porque eu já estava com filhos adultos. Já não estava mais com criança em fase escolar, porque se você não tem filho em escola particular, você dá conta de viajar para qualquer lugar no mundo. Porque o preço de uma escola particular aqui no Brasil, Tá o preço da passagem. você parcela em 10 vezes qualquer lugar que você vá. Mas aí são questões de prioridades, né? Então, eu, no pensamento, eu falei, o que era a prioridade para mim? Concluir uma major ou ficar trocando de carro? Não, carro é o uso da companhia, não podia usar ficar trocando de roupa. Sempre, o tênis, o melhor que tem, eu trocando isso, aquilo. Não, eu fiz escolhas. Então, nas escolhas, qual é a minha maior prioridade? E o que tanto de energia que eu estou disponibilizando para isso? Né? E isso é palpável para todo mundo. Para todo mundo. O que diferencia é o grau da dificuldade até conquistar. Sim. Mas a pessoa pega e fala, não tenho dinheiro. Não tem?
Gente, o mundo da corrida é tão grande, a gente, pelo menos eu sempre, quando alguém precisa de alguma coisa, eu ajudo. Então, junta com quem tem, vamos fazer um treinão e tentar arrecadar, vamos tentar um patrocínio com alguém. Ou seja, você tem que fazer movimento. Sim. Mas o sonho não é seu? Se de repente você não tem um lado financeiro, vai para um plano B, C, D, vai atrás. Até conseguir êxito, né? O problema é porque a jornada não é fácil. E nem sempre as pessoas estão dispostas a pagar o preço da jornada. Entendeu? A pessoa pega e fala, é fácil. Não, ter facilidade, não. Dentro do meu, eu sempre tive que acordar mais cedo, dormir mais tarde, para eu trabalhar mais tempo, para eu ter condições de arrecadar através do meu suor, do meu trabalho, economizando em outras coisas. Ah, vamos sair, vamos para a noitada? Ou não, por quê? Porque eu vou sair lá, vou gastar um dinheiro e tal, e esse dinheiro aqui, se eu juntar na poupancinha ali, já é parte do que eu preciso. Foram escolhas que eu fiz. E isso é acessível para todo mundo. Então, assim, não, então tá, não vou colocar a meja, porque eu acho que fora de uma realidade do que eu tenho, pode ser, mas no Brasil tem Beto Carreiro. E o Beto Carreiro também, igual a Vera falou, eu fiz a corrida na Disney. Tá, mas no Beto Carreiro você tem uma Disney brasileira que você pode prestigiar, vivenciar algo. As medalhas de lá também são lindas, Sim. são bonitas e dentro de algo que é possível. Você vai fazer, você vai percebendo da força que você tem. Que você começa a movimentar coisas para ir conquistando o que você quer, seja dentro da corrida e fora dela, né? Porque a corrida te traz disciplina, a corrida te traz foco, a corrida te traz resiliência, a corrida te traz mais determinação, né? Tudo isso foram ganhos, eu falar secundários, eu nem vejo como secundários, eu acho que primários, Sim. né? Eu sempre me achei uma pessoa forte, determinada, mas depois que eu passei a correr, eu percebi o quanto eu era, o quão determinada, o quão competitiva eu era. Eu não tinha muita noção disso, né? Eu já estou com 11 anos de corrida e nesses 11 anos foram muito aprendizados. Por quê? Porque eu sempre faço o paralelo da vida. Se a pessoa faz compromisso, marcou 11 horas. Na corrida, acho que são poucas as coisas no Brasil que tem pontualidade. Sim. E isso é Realmente. muito bom. Por quê? Porque isso vai te trazendo nos compromissos. Você marca uma visita com um cliente, normalmente, assim, a gente não costuma ter muito o dom de chegar no horário e tal. Eu, depois que eu passei a correr, tem coisa que eu atraso, né? Horário, procrastino, mas sempre já, eu vou atrasar, estou a caminho, então vou atrasar 6 minutos, 7 minutos, né? Numa largada já aconteceu prova que eu cheguei atrasado? Já. Já aconteceu prova que eu fiquei perdida e que não achei aonde que era? Já. E inclusive, nessa prova, teve uma que eu encontrei com a Daiane. Daiane é corredora de muitos anos e ela sempre vai para pódio, corre muito e vai bem. E ela também estava perdida. E aí eu, nas minhas reflexões, né? Se fosse uma prova com a relevância grande ou que talvez tivesse benefício, além do troféu financeiro e tal, eu aprendi muito a autorresponsabilidade. Se é relevância, porque eu já vi provas e atletas brigarem porque o staff falou que era para frente. Eu falei, mas não é responsabilidade do staff saber o percurso. A responsabilidade de saber o percurso é você. Se você está correndo para ser o primeiro lá na frente, a responsabilidade é sua saber qual que é o percurso para você não errar se você quer chegar em primeiro lugar. Por quê? Porque aí você não está colocando o seu sucesso na mão do outro. Sim. Se é você que quer ter sucesso, por que você está delegando para ele? Que ele tem que saber. Como eu corro no pelotão lá atrás, sempre tem muita gente na minha frente. Dá para saber o percurso. Eu não me perco, a não ser que a turma estiver perdida, entendeu? E para quem nunca participou de uma corrida de rua, teve uma vez que as pessoas perguntaram, tipo assim, se eu caminhar, me desclassifica? Eu sou tirada da prova? Não.
você não é tirado da prova. Você tem um tempo limite. Tem pessoas que falam, eu não quero chegar em último lugar. Eu falei, se você souber o tanto que é bom chegar em último lugar, Vem que até é o que tem acompanhado. maior vibração numa prova. Muito melhor do que quem chega lá na média. Primeiro. Miriam, no último final de semana a gente tava numa prova, né? E aí alguém falou, nossa, por que que aquela pessoa sempre vai nos 10 e não vai nos 5? Ela sempre chega em último. Aí a gente tava lá, minutos depois do comentário, a pessoa chegou. Aí todo mundo... A vibração foi... Aí a pessoa olhou assim, eu entendi, porque quem prefere ir nos 10 e ficar por último do que ir nos 5. É uma vibração surreal. A superação de cada um. Se a pessoa tem o receio e fala, não quero chegar em último lugar, estratégia é tudo. Procure uma prova que você tenha 5 quilômetros, 10 quilômetros e 21. Pronto. Porque sempre terá os abestados da vez, que vai fazer pela primeira vez 10. Às vezes tem os abestados, mais abestados que não treina e vai querer se desafiar. Então tem as pessoas que são lentas. E aí, se você faz a prova de 5 quilômetros, por mais lento que você seja, você não vai chegar em último lugar porque tem quilometragem de 21. Sim. Então, ainda vai ter muita gente chegando. Você pode vivenciar algo novo pela primeira vez na sua vida. Você pode sentir essa energia para você pegar até opinião própria. Pegar e falar, poxa, isso aqui, gostei ou não gostei, né? Vai que... Você vira, não, comigo aconteceu. Eu amei, gostei. Por quê? Porque eu falei, precisa movimentar o corpo. A idade vai chegar para todo mundo. Como que eu quero chegar na minha terceira idade? Eu vou esperar chegar lá para tentar correr atrás do prejuízo do leite derramado? Aí já travou tudo. Não vai. Você tem Não que, vai dar de certo. preferência, começar mais cedo para ter benefícios mais cedo. É igual o povo que pega e fala, quer fazer plástico. Eu falo, faz logo, para você aproveitar mais tempo. Porque depois você vai Esperando, querer, né? você vai querer fazer plástico 70, 80 anos. Não que não possa. Não é isso. Mas se você fizer mais cedo, você aproveita muito Mais mais, né? Então, são os benefícios do propósito do que você quer na vida. Tipo, se é algo que você tem muita vontade de ir, vivenciar, vai logo. Vai logo. Tem medo, tem receio, vai com Vai medo. com isso mesmo. Né? É isso, você falou das majors. Tem alguma que foi especial, assim, pra você? Uma delas que você destacaria? Olha, Ou cada uma no seu nível de cada importância? uma tem sua particularidade. Eu acho que eu seria injusta sei lá. Porque, assim, Boston costuma ser a mais desejada. Por qual motivo? Por causa da dificuldade que é para conquistar essa medalha. Na Boston, você só consegue correr a maratona de Boston por índice. O que isso quer dizer? Eu tive que correr uma outra maratona rápido, bem rápido, dentro da minha faixa etária, para conseguir o índice exigido por Boston. Mas se eu conseguir o índice, não quer dizer que eu vou conseguir a vaga. Por quê? Porque eles vão pegar os mais rápidos. E eu nunca quis correr para me impor tempo. Por qual motivo? Porque eu tenho ciência. Não sou nenhuma cocotinha, já estou do meio-dia para tarde. Eu ficar me impondo pressão de querer tempo, vai chegar um momento que sim, você consegue ir alavancando, consegue melhorando o tempo e tal. Mas em algum momento ele vai estagnar. E quando estagnar, que aí você vai começar a descer o cabo da Boa Esperança e o tempo vai ficando mais lento e tal, eu, por me conhecer, por saber do meu temperamento, eu acho que eu ia passar a perder o prazer. Porque ao invés de eu ter felicidade que eu estou correndo bem, eu ia começar a falar, mas tá lenta, mas tô aquele... Qual o problema de estar lento? Eu quero correr para ter saúde, para poder manter qualidade também de vida. Quero correr para poder viajar mundo, para me desafiar, como eu já me desafiei. Então, na época, como eu queria completar as majors, eu corri Boston, eu fiz índice, eu corri uma maratona em 3 horas, 40 minutos e 8 segundos, que foi a maratona da minha vida, e muito aprendizado,
Então, foi um pace de 42 quilômetros para correr numa média de pace de 5, eu fiz. E qual foi a maratona? Eu tinha ido, primeiro eu ia correr no Chile, e aí eu fiz toda uma estratégia, pedi para um amigo ser coelho meu para pegar água, porque eu não gostava de ficar olhando tempo em relógio Sim. e tal. E nesse dia lá deu tudo para trás. Porque na realidade foi assim, eu estava treinando com uma amiga e eu nunca me impus pensar em fazer índice para Boston. Eu não colocava isso, por quê? Porque eu falei, se eu não conseguir, eu acho que vai ficar sofrido demais toda vez. Tem histórias, eu já li livro de homens que ficaram 8 anos para fazer índice para Boston. E meu tempo médio de maratona era 4 horas e meia. E para minha faixa etária, que na época estava com 50, 49, era de 3 horas e 50. Então, você baixar 40 minutos é baixar 1 minuto por quilômetro. Para uma prova de 5 quilômetros, lindo. Para uma de 10, também. Para 42 quilômetros, 42 quilômetros, quem corre numa média de 4 horas e meia, de repente são 4 horas e meia, que já pode estar com a autossabotagem. Eu estou cansando, não estou, meu corpo está bom, meu corpo não está. É muito chão e tudo pode acontecer. Então, beleza. Aí eu fui para Chile, aí a gente estava treinando, e aí ela pegou e falou 15 dias antes de Chile, ela ia fazer a primeira meia maratona dela, eu estava inscrito na maratona. Aí ela lançou a semente e falou, você vai conseguir o índice para Boston. Eu falei, quê? Porque eu não corria pensando em pace. Eu não corria pensando que ela... Ela falou, não, você melhorou, seu tempo tá. Aí no que ela falou isso, eu ainda ia fazer um longão, 30. Que ela falou isso, tipo, numa quinta, no sábado eu ia fazer o longão. Aí eu lembro que o meu pace precisava ser de 5:20 para eu conseguir o índice, né? Aí eu falei, será? Eu falei, deixa eu ver. Custa nada fazer Aí um teste nesse nos longão. 30, que, né, no meu último longão, eu falei, deixa eu armar. Aí eu chamei um colega da esposa para correr comigo, aí nós corremos juntos, foi um do lado do outro. Aí eu falei, deixa eu ver se eu consigo fazer o longão no pace. Mas eu fazia o longão, dava pause, bebia água na hora que era. Enquanto estivesse correndo, né? Fiz. Eu consegui fazer os 30 km dando em torno de 5:19. Deixa eu explicar aqui, porque as pessoas que não sabem a gíria do que é pace. Então, vamos lá. Pace é o tempo que você... É o nome dado ao tempo que você gasta para fazer 1 quilômetro. Então, se você gasta 6 minutos para correr 1 quilômetro, o pessoal fala que pace... Tipo, pace a 6. Então, eu teria... Para eu conseguir o índice para maratona, eu teria que fazer uma média de correr cada quilômetro na trave, tá? A 5:20. Mas aí, tipo, eu teria que fazer, então, uma maratona de 3 horas e 49 minutos e 49 segundos. Eu teria conquistado o tempo para índice. Mas não quer dizer que eu entraria, né? Porque aí eles pegam mais baixo. Aí, nessa maratona, eu fui. Tava quente. Eu gosto de correr com música, ela me concentra. Aí, calor e tal. E eu coloquei no celular música. E a playlist travou 17 vezes. Meu Deus. No que ela travou 17 vezes, foi autossabotagem. O que era para concentrar, fez o oposto. Bagunçou. E aí, o amigo que eu pedi para correr do meu lado, nós dois nunca treinamos juntos. Então, não sabia como é que era. E eu não estava correndo como eu corro normalmente. Eu corro feliz. Eu estava... A gente brinca, fala igual porco mijando. Tava séria, tensa. Aí eu falei, mas que desgrama. E nervosa. Você acredita que eu quebrei o dente na maratona? Abrindo gel de travar, assim, tá um calor e o corpo não parece que não respondendo. Porque, assim, no início da prova, como eu coloquei pelo celular e eu tava com foninho, eu estava escutando meus paces. E aí ele tava, vamos, vamos. Ele falando que eu tava a 6 e eu sabendo que eu já tava correndo a 5:20. Só porque a minha estratégia nessa corrida, eu pensei, se eu preciso ir 5:20, eu pensei, vou 5:20, 5:20, 5:20, 5:20, até lá. Só porque numa maratona não é assim que acontece. Porque no início você está mais descansado. No final, nem sempre você vai conseguir segurar o que você começou. Manter, né? Aí teve hora que ele veio me perguntar, vai. Eu falei, não, vai. Aí ele
com certeza eu não devo ter falado desse jeito, né? Deve ter dado um coice com a ferradura afiada e ele pensando, tipo assim, pô, tô abrindo mão da minha prova, ela vem, me responde. E aí ele foi, me largou. E eu pensando, ele não está acreditando em você. E você? Você está acreditando em você? Você é capaz? Você dá conta? E aí esses diálogos internos. Ai, mas não estou rendendo. Ai, parece que o corpo está cansado. Ai, parece que não vai. Ai. É uma autossabotagem na sua mente que tá. O que aconteceu? Eu fiz uma maratona sub-4, que era um sonho. Porém, eu estourei o índice para Boston em perto de 4 minutos. Então, eu não fiz o índice, mas fiz uma maratona sub-4. Era para eu estar berrando e falar, Que até então teria sido o seu melhor tempo. Porque assim, putz, né? Quantas pessoas têm um sonho de falar, não, era para mim. Sim. Era para minha satisfação, né? Que aí a gente tem que falar assim, quem quer correr 5 quilômetros e tem um tempo mais lento, fala, se eu correr 5 quilômetros abaixo de meia hora, sempre traz uma felicidade. Se eu for correr 10 quilômetros abaixo de uma, correr meia maratona abaixo de 2 e uma maratona abaixo de 4, pelo tempo médio meu, era... E eu fiz e sabia, e sei que tem muitos homens que desejam fazer uma maratona sub-4, e eu não celebrei. Eu fiquei puta. Por quê? Porque eu coloquei expectativa em outra coisa. E isso me trouxe um aprendizado de vida. Das expectativas que a gente... Eu tenho uma frase que eu falo, expectativa é a mãe da merda. Eu coloquei expectativa para Boston, em cima da hora, aí não aconteceu, frustrei, fiquei chateada, fiz uma maratona sub-4 e não vibrei. Eu falei, Mira, pelo amor de Deus, como assim? É algo que era para eu estar transbordando de felicidade, eu não deixei essa felicidade. Aí eu falei, você vai ficar alguns minutos chateada, agora vamos virar essa página. Rumina, e aí foi difícil, foram dias, entendeu? Aí depois eu encontrei com essa amiga, eu falei, pelo amor de Deus, preciso conversar. Ela veio quase que com um tapa na cara, sabe aquele soco na boca do estômago? Ela pegou e falou, Miriam, você não estava alinhada. Você não estava alinhada corpo ao coração. Você deixou um fator externo te abalar. Se você tivesse colocado determinado, porque preparada você estava. Você já estava correndo, aquilo ali você ia fazer, porque você não colocou como determinação. Se você tivesse falado, a playlist está me atrasando, tira esse trem aqui, joga fora esse celular. Parasse com isso, você ficou dando moral para ele. Aí você não alinhou sua mente ao propósito do que você efetivamente queria. Você não alinhou o corpo, porque aí você deixou ela ficar se sabotando, e aí você quebrou. Ficou parando para arrumar. Sei lá, então você não alinhou sua tríade de equilíbrio, de mente, corpo e propósito. E o que é isso a não ser vida para as coisas do que a gente quer? De alinhar. Aí eu falei, pronto. Sabe o que é? Tira com a mão, assim, eu trouxe, já era outra. Eu falei, realmente não alinhei. Aí, beleza, aí o que aconteceu? Aí a Morgana pegou e falou, Mira, daqui 60 dias tem Porto Alegre. Eu treinava com a Morgana, assessoria, coach e tal. Aí ela pegou e falou, daqui 60 dias tem Porto Alegre. Você tá bem, você melhorou, por que você não tenta Porto Alegre? Eu falei, não sei não e tal. Eu falei, não, a gente alinha algumas coisas no treino. Aí eu peguei, pensei, um vencedor nunca desiste. Mas não é para ser vencedor de primeiro lugar. O fato de vencer aquilo que eu queria. Eu falei, Miriam, vamos lá tentar? Porque, assim, se você consegue o índice, tipo, igual tem placas, né, local nas maratonas no mundo aí, que o povo escreve placa escrita assim, lembra quanto você pagou e termina essa bagaceira. Aí eu pensando, se você fizer o índice, você não vai por agência, né? E já tá aqui, então vamos, tenta, o vencedor não desiste. Se você desistir, você já está tão perto de alcançar, aí você vai desistir? Aí nós alinhamos. Eu ganhei um livro que foi fenomenal, que é Equação do Milagre, que ele fala fé inabalável, esforço extraordinário.
do Harold, que é o mesmo do Milagre da Manhã. Ele conta a história e fala exatamente isso. Se você tem um esforço extraordinário e uma fé inabalável, você alcança. Foi o que aconteceu. Eu não tive uma fé inabalável. Eu me sabotei. Meu colega foi lá, me largou e eu falei, você não dá conta? Você dá? Isso, aquilo. Eu não... minha mente me sabotou. Fisicamente dava? Dava. Se eu tivesse colocado como propósito e falar, não, é hoje, é hoje. E aí, quando eu fui para Porto Alegre, eu alinhei tudo, eu trouxe autorresponsabilidade. Eu peguei meu iPodzinho, coloquei playlist de músicas que eu determinei que ia ser a melhor maratona da minha vida. Melhor, eu levei suspiro para a maratona. Eu falei, vai ser gostosa a minha maratona. E por que suspiro? A nutricionista, Mariana Alves, pegou sacada dela a glicose do açúcar e proteína do ovo. Então, aí o que eu fiz? Na semana da maratona eu fui, levei tudo que eu fazia de suplementação. Ela pegou e falou, no quilômetro 5 você vai comer isso, quilômetro 10 você vai comer isso. A cada 5 quilômetros eu colocava algo. Porque na maratona, se você vai para tempo, se você espera o combustível acabar, acabou. Você não dá conta de repor, então você tem que fazer prévio, né? Então, alinhei tudo o que eu queria, alinhei música. Eu cheguei a fazer, porque ali a gente estava falando de tempo, eu cheguei a elaborar tipo uma munhequeira que eu fazia gominho, coloquei 5, 10, 15, 20, 25, 35 e 40. Por quê? Porque como eu havia corrido uma outra maratona menos 60 dias, eu vi que quando eu estava indo suplementar, pensando, eu tenho que tomar cápsula de sal, em qual quilômetro, cadê, onde é que está? Aí eu tinha que pensar naquilo. Eu falei, não, na corrida eu não vou pensar em nada. Quilômetro 5, aí eu olhava aqui assim, que eu colocava tudo dentro do saquinho de laranjinha, aí eu tirava, no quilômetro 5 é isso aqui, é isso que eu tenho que comer. Coloca para dentro e caca, né? E corre. Então, foi uma maratona que foi o recorde, meu RP, não tem pretensão nenhuma em fazer, foi tudo alinhado, não, é assim, não é que eu não dê conta, dá, mas o que eu preciso fazer para voltar naquilo? Emagrecer uns 10 quilos, treino, mais treino, alimentação. E será que meu corpo responderia? Nós já estamos falando de mais 5 anos? Acredito que sim, só porque o peso disso na vida, que relevância teria para falar de mudar? Ali eu tinha um propósito, era conquistar mesmo, eu conquistei. Então, o propósito de fazer um índice para uma maratona de Boston, hoje eu quero trazer mais momentos de felicidades na vida. Imposição de tempo, performance. Sei não, acho que não. Tá? Do meio-dia para tarde, aí tudo vai detonando, a cara vai cair, vai detonando, vai caindo tudo. Não, até o tempo não, né? Porque o tempo podia ir diminuindo, mas a importância da felicidade, né? Da jornada. Porque a jornada é que te determina a pessoa que você está se tornando. É isso que faz valer a pena. Com certeza. E, Miriam, fala um pouco pra gente a respeito do certificado Guinness Book. Olha, o que aconteceu? Eu fui a primeira pessoa no mundo a completar as majors, não trouxe, né, fantasiada. E aí, correr fantasiada, as pessoas falam assim, mira que loucura que é correr fantasiada. Vou mostrar aqui para depois chegar nesse aqui Certo. também, tá? Então, eu corri em Nova York fantasiada de Estátua da Liberdade. Eu costumo sair como garota propaganda lá do site oficial da maratona para venda de fotos. E quando eu penso numa fantasia, eu penso no local, o que vai caracterizar. E o propósito maior, você bater o olho e conseguir identificar o que é. Aham. Personagem, né? Nova York, as pessoas surtavam. Eu corri o tempo inteiro, sim, com a tocha, e eu fazia teste. Eu falei, deixa eu ver como é que tá meu Ibope. Aí eu levantava a tocha, as pessoas
gritavam, batia continência, gritava State of Liberty. As pessoas... Gente, a energia do povo torcendo na maratona é sem igual. Então, não foi a primeira prova que eu corri fantasiada. Mas por qual motivo eu comecei a correr fantasiada? A minha primeira maratona foi na Disney. E foi no Desafio Dunga, que você faz 4 corridas dias seguidos. E lá eu queria ter corrido fantasiada e não fiz. Só corri a de 5 e a de 10, fantasia meia boca. Aí o que acontece? Eu fiquei com aquele desejo. Aí, quando foi para ir para a maratona de Nova York, eu falei, podia correr fantasiada, né? Eu falei, mas fantasiada de quê? Eu falei, vai. Aí eu Nova achei York? o negócio, eu falei, Estátua da Liberdade. Gente, cor de vestido, era vestido, cetim, mais vale cada momento. Por qual motivo? O tanto de energia positiva que eu recebo transborda. De todas as provas que eu fiz fantasiada, só uma que deu ruim, que foi Chicago. Vou explicar por qual motivo. Aqui eu corri fantasiada de futebol americano, e aí eu coloquei o time da cidade, que é o Chicago Bears, do futebol, porque lá é muito forte, né, o futebol americano, mas para entender, seria a mesma coisa de eu correr no Rio de Janeiro, fantasiado de Flamengo, com roupa do Flamengo. Então, eu estou numa cidade que, de repente, os corintianos iam achar ruim. Então, nessa fantasia, teve pessoas que, de repente, eu escutei lá umas palavrinhas assim, sabe? Inapropriada, mas eu entendi o que era, né? Para Berlim, eu corri fantasiada da garçonete Oktoberfest. Em Londres, essa prova aqui foi na época da pandemia. Eu precisei ficar 10 dias na Alemanha para ir. Um final de semana depois da maratona, eu corri em Londres. Eu corri em 15 dias 3 maratonas. Caramba. Então, foi Londres, foi na Alemanha, Berlim. Aqui eu corri em Londres, fantasiada da Guarda Real. Também maravilhosa, assim, sensação, com chapéu, com tudo. E aí, depois, no outro final de semana, eu corri em Brasília, Maratona de Brasília, fantasiada de unicórnio, porque era a corrida virtual, porque a de lá estava tendo, mas meu visto estava vencido. Aí, no ano seguinte, eu corri a maratona de Boston, fantasiada de unicórnio. E, assim, o unicórnio conta algo interessante. O unicórnio é uma figura mística. Sim. E o que ele fala? É que ele é inalcançável. Que a pessoa sempre vai tentar pegar o unicórnio e não consegue, ele não se deixa pegar. Então, tem toda uma simbologia por qual motivo Boston precisa de índice, e aí o símbolo ser unicórnio, né? Por quê? Porque você tem que pegar o seu unicórnio, literalmente. Você tem que correr para você pegar no chifre do unicórnio. E aí, para encerrar a mandala, eu corri em Tóquio, fantasiada de geisha. Eu mandei fazer esse tecido, foi uma das fantasias que também me deu muito trabalho, porque eu sublimei o tecido com as fotos de todas as outras provas que eu tinha feito. Então, foi específico. A faixa do cinturão tinha a foto da mandala com as medalhas que eu já havia conquistado. Então, normalmente, eu elaboro, eu penso muito. Aqui na fita tinha a logomarca de todas as 6, né? Aham. Maratonas da mandala. E aí você fala assim, a particularidade. Boston é mais difícil porque você precisa de índice. Existe a melhor? Aí é difícil você falar existe a melhor. Porque cada um tem um sofrimento. De repente, você pode gostar de uma que é melhor porque você fez um RP, ele trouxe um sentimento. Por incrível que pareça, uma queridinha foi Chicago. Chicago eu já tive a oportunidade de correr 2 vezes. A primeira vez que eu corria em Chicago não foi fantasiada, essa então já foi na segunda vez, porque aí eu queria completar as majors. E Chicago é uma cidade que você fala assim, que não tem nada, mas tem tudo.
Eu não sei o que. Aliás, eu sei, foi uma cidade que ressurgiu das cinzas. Teve um incêndio muito grande. Então, a força de uma cidade que renasce. Tem uma energia diferente, E né? lá é assim, eu lembro, tinha um guarda numa boca de lobo. Deu a largada, todo mundo correndo, ele ficou parado na boca de lobo para que ninguém corresse o risco de virar o pé pisando na boca de lobo. Guardão grandão, moreno. Estava lá na boca de lobo com essa proteção. As pessoas, a energia da cidade com sininho, é algo assim que é um presente a gente ter a oportunidade de correr uma prova assim. No Brasil, qual prova se assemelha e que é maravilhosa? São Silvestre. Não é maratona, são só 15 quilômetros, mas a energia da São Silvestre, tanto dos corredores, para quem corre, para quem assiste, é maravilhosa. Se vocês ainda não foram, se deem de presente uma São Silvestre na vida. Muito bom. Vale cada passo, cada quilômetro. Porque a São Silvestre, inclusive, tem muitas pessoas que vão e nunca correram. Né? Vamos fazer caminhada, igual aqui a gente tem em Goiânia, Trindade, que Sim. peregrinos vão, não vai fazer dentro do tempo, mas é algo que é possível ser feito, né? Tudo mediante. E aí você me perguntou do Guinness, como foi que aconteceu o Guinness? Esse Guinness aqui, eu sou recordista Guinness Book, porque eu participei da prova, e aí a gente pensa assim, o tamanho do recorde, um selo, um brasão dourado, não imaginava que era isso quando a gente via, né? E enche de orgulho. Esse Guinness foi uma cereja no bolo, porque ele foi em função de eu ter participado da prova onde teve a maior quantidade de entregas da mandala. Que nessa prova de Tóquio, em função da pandemia, que teve um ano totalmente parado, e em Tóquio ficou acho que 2 anos sem nenhuma maratona, só teve com elite. Então, que voltou as pessoas normais, os amadores, 3 anos depois. E aí, nessa, teve o recorde da entrega das mandalas para 3.064 atletas. E eu fiz parte de um deles. Então, eu consto, e consta na história do Guinness Book, meu nome, Miriam Cristina Ultramirim lá. Né? Quando que eu iria imaginar que uma coisa inofensiva, de um convite, de vamos lá ver o que é isso, Ia se transformar nisso. iria né? se tornar nessa história de, Muito de bom. vida, de alegria. Com certeza, assim, tristeza. Não, sofrimento, sim. Sofrimento teve demais. Tristeza, tive. Tive umas tristezas, tive umas perrengue nível hard. Mas daí você fala tristeza momentânea, de aperto, mas nada que não foi muito bem simbolizado e muito bem vivido, Muito bom. com certeza. Que ótimo. Tem muita história para contar, tem muita coisa. Acho que a gente teria que ficar aqui uns 2 dias conversando. Mas a sua história traz muito aprendizado e uma lição muito bonita pra Com gente, né? certeza. Quando você fala e faz o paralelo da corrida com a vida, eu pude tirar aprendizados dessa conversa. Tenho certeza que várias pessoas aprenderam muito com isso. Então, eu acho que o principal é isso, né? Essas lições que a gente tira da corrida de rua, porque não é, como você falou, não é só correr por correr, não é só, eu vou bater um RP, tá, mas o que que eu quero com isso, né? Qual que é o propósito? Então, eu acho que, e para você que chegou até aqui, digita propósito aqui para eu saber que você chegou, porque eu acho que essa palavra é uma palavra que marcou bastante esse bate-papo Esse aqui, bate-papo, essa conversa que a sim. gente teve. Sim, eu quero agradecer demais a sua presença. Acho que eu falei É. demais, né? Foi ótimo. Eu acho que a gente ótimo, pode muito marcar bom. outras oportunidades pra gente conversar ainda mais, porque a gente percebe que você tem muita Muita história pra contar e a história. gente É, consegue isso aprender é com bom. essas É histórias, muita né? vivência, né? Muito do se permitir das coisas. Eu acho que o que pode ficar, talvez, não vou falar ensinamento, não, de dica, um pitaco da outra. Permita-se fazer coisas na sua vida. Aquelas, vou ver se eu gosto. Sabe? Tem umas coisas que eu acho que a gente tem que viver para a gente ter opinião própria, Sim. para que você efetivamente tome rédea da sua vida
e possa trazer muitos momentos de felicidade. E não pule etapas, não. Quer dizer, é de cada um. Mas eu acho que a gente tem tantas oportunidades de ter mais momentos na vida de felicidades. Tipo assim, o simples fato, se você já vai participar de uma prova, aquilo já vai te trazer uma felicidade. Sim. Então faz de 5, porque já é uma superação. Aí depois você vai lá e fala, não, vou fazer de 10. Já vai trazer outra felicidade, porque você completou algo que de repente você fala, nossa. E jamais menospreze aquilo que você fez. Porque tem alguém que corre 20, porque tem alguém que corre 30, porque tem alguém que corre 40, porque tem alguém que corre 100, porque tem alguém que corre 200. Você sempre vai ter um que vai correr mais que você. Você sempre terá alguém que vai correr mais rápido que você. Sempre terá alguém que, às vezes, vai levantar mais cedo para treinar mais do que você. Vai. Mas o que é seu, é seu. E o seu esforço ninguém vai te tirar. Esse esforço de correr 1 quilômetro, pega 1 quilômetro e põe numa linha reta e olha a distância que isso representa. Só você sabe o que te custou para sair da cama e fazer esse primeiro 1 quilômetro. Às vezes, o primeiro 1 quilômetro é muito mais difícil do que os outros. Por quê? Porque esse foi o primeiro passo. E a gente tomar a decisão de fazer, às vezes, é o mais difícil. Porque depois que você decidiu, você fala, não, agora eu decidi, agora eu vou. Mas até decidir, uma primeira vez você fala, deixa eu ir, começa, caminha. Aí fala, não, eu vou caminhar. Então, eu vou caminhar e depois corro 100 metros. Depois, no outro treino, eu falo, não, hoje eu vou caminhar 800 e corro 200. Depois, num dia, você vai falar, não, hoje eu vou correr 500. Aí, quando você vê, você está correndo 1 quilômetro. E aí, você está percebendo que aquilo que você quer para a sua vida, de uma forma crescente, você tem condições de alcançar. É Não isso. pula etapa, não, porque não tem necessidade, né? Isso É aí. isso. De pressa nas coisas da vida. Aqui a gente fala sobre corrida, mas experimente outros esportes também. Depois você pode voltar para falar do triatlo, por exemplo, porque assim, eu tive algumas experiências com alguns esportes antes da corrida de rua, mas alguns meses atrás a gente foi visitar um projeto social a convite de um amigo, até mandar um abraço para ele, esse projeto Jiu-Jitsu para Todos, lá em Cesarina, a convite do Arthur, da empresa Agir, nós fomos lá. E eu vi ali que as pessoas têm a vida transformada através daquilo. Eu vi as mães falando, não, meu filho mudou o comportamento na escola, mudou o comportamento em casa. Com Por quê? certeza. Porque se permitiu viver uma experiência diferente, né? Então, independente do esporte, corrida de rua é o que a gente gosta, é o que a gente pratica, é o que a gente fala, mas experimente. Tem a corrida de rua, tem muitas pessoas que começam a correr para emagrecer. Se depois ele entra no desafio, eu já tive prova que eu emagreci para correr, que foi quando eu queria fazer o índice. O esporte te ensina muito. Porque aí tem esporte que você começa a ficar assim, não, eu vou sair para balada. Não, vou não. Amanhã tem treino longão, então hoje eu não vou. E aí, você que é mãe, crianças pequenas, dê vivência ao seu filho no esporte. Não com cobrança, deixa ele vivenciar muitas coisas que ele gosta. Mas, normalmente, a gente arrasta pelo exemplo. Isso. Então, se você é sedentária, não pratica nada, procura alguma coisa. Hoje eu fiz dobradinha, eu corri e nadei. Quando eu nado, tem uma raia que fica separada e outras tem mães que levam os filhos para nadar. Eu tô lá nadando, eu fico pensando, por que essa mãe não vem dividir a raia comigo? Enquanto o filho está nadando, aprendendo a nadar, por que ela não vem nadar também? Por quê? Porque aí, tipo assim, mamãe está nadando, né? O filho pensa, vai, mamãe está nadando, também vou, é um incentivo Também extra. vou, né? Não que seja obrigação, mas pensa, fica aí, lança as sementes de algo que você pode fazer, porque aí tem hora que as pessoas estão assistindo a aula de natação e ela está lá no celular. Ela podia estar movimentando também, né? Tem uma academia atrás, que eu moro num condomínio fechado, que na hora que ele está lá na aula, tem um professor cuidando do filho. Então, hipoteticamente, tem todo um cuidado. Sim. Que naquele momento, ou ela poderia estar na academia na esteira caminhando, ou ela poderia estar fazendo musculação, né? ou ela podia estar dividindo a raia comigo. Sim. Entendeu? Então, que é meia hora, 40 minutos, isso vai mudar a sua vida. Por quê? Porque você passa
a sentir a força que você tem, algo que você determinou, tipo, não, eu quero que meu filho faça, mas eu não vou fazer nada. Por quê? Porque eu tô com mais idade? Como que você quer envelhecer? Exatamente. É isso. Fica aí as lições, os aprendizados, a dica, o pitaco, como disse a Miriam. Eu aceitei muitas, mas é isso, né? É isso. Miriam, muito obrigado pela Muito presença, obrigada viu? mesmo, A gente foi tem um ótimo. presentinho Gratidão pra você. enorme. Presentinho da Docinha pra SQZ. você. Fala, atleta! Bora todo mundo virar atleta. É isso mesmo. Porque assim, a gente passa a ser atleta, a gente já é atleta da vida, que faz muito malabarismos, né? Eu gosto de usar aquela comparação do malabarista do circo, dos pratinhos. Sim. Corre aqui, peleja com saúde, corre aqui, peleja com trabalho, corre ali, peleja com vida, namorado, filho. E você? Aonde você está se colocando na sua história de vida? É isso, É realmente. isso mesmo, realmente. Tem que ter essa reflexão. Eu acho que a gente tem que... E você, aonde você está? São só os outros? E que hora que você tem para você? A minha atividade física é o momento que eu falo. É a minha hora comigo. Esses dias a mamãe pegou e falou, você só pensa em correr, você só pensa em correr. Inclusive, eu falei que meu nome já queriam mudar para Socorro. É. Porque eu só corro, só corro, só corro, só corro. Eu falei, tá. Aí eu falei para ela, mamãe, a senhora ainda não entendeu. A corrida sou eu. É o que me faz bem. É o esporte. Então, não é eu só penso em corrida. Então, eu só penso em mim. É isso. Isso mesmo. Entendeu? Posso estar olhando muito para mim? Sim. Por quê? Porque às vezes a gente tem que olhar para a gente, para você estar bem, porque você estando bem, você é alicerce de apoio para os outros. Justamente. É isso. Então, fica aí. O pitaco, a dica, a amei. mensagem. Fala, É atleta! isso aí. Nós queremos agradecer mais uma vez a Canaã Bojos por apoiar e incentivar o esporte e as histórias bonitas que o esporte tem para mostrar, né? Se você precisa de bolsas de qualidade, clica na descrição aí, vai ter um link direcionando você para um atendimento personalizado e com certeza de qualidade. É isso. Gratidão mais uma vez. Gente, Que seja o início de muito, entendeu? Que vocês possam chegar nos 54, 55, 60, fazendo o que gosta, com leveza, com alegria, trazendo isso e sendo inspiração também para as pessoas. Obrigada. Então é isso. Fica aí a dica, o pitaco, a história. Só vai. Só vai. Ó, vai!